Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Flávia Costa de Oliveira, sou professora na rede municipal da Cidade Ocidental. Eu atuo com a turma do segundo ano do Ensino Fundamental 1, sou professora temporária e quero agradecer desde já a, a importância de estar realizando este curso. Bom, o tema da videotutoria é a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. Neste vídeo, vamos refletir sobre a importância da linguagem no desenvolvimento dos processos psicológicos superiores e na formação dos conceitos científicos. Este é um tema fundamental no campo da psicologia e da educação, pois está diretamente ligado à forma como pensamos, aprendemos e nos desenvolvemos como sujeitos sociais e cognitivos. O slide inicia com a introdução, contexto teórico, conceitos fundamentais da teoria à prática e reflexão final. Introdução. A linguagem é mais do que um meio de comunicação. Ela é uma ferramenta fundamental no desenvolvimento humano. No campo da psicologia histórico-cultural, defendida por Vygotsky, a linguagem é vista como mediadora entre o sujeito e o mundo, desempenhando um papel central na formação de funções mentais complexas, como o pensamento, a memória voluntária e a atenção. Segundo o psicólogo Levi Vygotsky, a linguagem é o principal instrumento mediador do desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, como o pensamento, a memória voluntária, a atenção dirigida e a resolução de problemas. Ele afirma que esses processos se desenvolvem inicialmente por meio da interação social, ou seja, primeiro no plano interpsicológico e posteriormente são internalizados, tornando-se parte do funcionamento mental do indivíduo. Contexto teórico. A teoria histórico-cultural entende que o desenvolvimento psicológico acontece nas relações sociais, por meio da mediação de signos e instrumentos, sendo a linguagem o principal deles. Vygotsky afirma que é nas interações sociais que a criança internaliza conhecimentos, transformando processos externos em funções mentais superiores. Funções psicológicas superiores, como planejamento, raciocínio, autocontrole, surgem da mediação simbólica e são desenvolvidas na cultura. Zona de desenvolvimento proximal, ZDP, é o espaço entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que consegue com a ajuda de algum adulto, de alguma pessoa. A linguagem e o elo nesse processo de aprendizagem imediata. A linguagem, portanto, atua como mediadora na relação entre o indivíduo e o mundo. É por meio dela que a criança compreende o meio, interpreta as experiências e constrói significados. Sem linguagem, não haveria como organizar o pensamento abstrato, planejar ações ou refletir sobre conceitos. Conceitos fundamentais. As diferenças entre conceitos espontâneos e científicos. Vygotsky também distingue dois tipos de conceitos, os espontâneos e os científicos. Os conceitos espontâneos são formados a partir da vivência cotidiana, de maneira informal. Já os conceitos científicos são sistematizados, desenvolvidos principalmente no ambiente escolar, por meio do ensino formal e da mediação do professor. Mediação simbólica. A linguagem organiza o pensamento e permite a construção de significados compartilhados. Em sala de aula, o uso intencional da linguagem pelo professor ajuda a guiar o aluno rumo à internalização dos conceitos. Formação de conceitos científicos. Conceitos espontâneos do cotidiano se diferenciam dos conceitos científicos abstratos sistematizados.
O papel da escola é justamente articular esses dois tipos de conhecimentos por meio de práticas pedagógicas mediadas pela linguagem. Interação social. O diálogo, as perguntas, os conflitos cognitivos e as trocas entre pares estimulam o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Aprender é, antes de tudo, um ato social. Da teoria à prática. A prática pedagógica valoriza a escuta ativa, o planejamento intencional e o erro como parte do aprendizado. O professor cria desafios e oferece apoio para promover a autonomia do estudante. Compreender o papel da linguagem no desenvolvimento humano tem grandes implicações para a prática pedagógica. O diálogo, a escuta ativa, a problematização e a utilização de diferentes gêneros discursivos são estratégias que estimulam o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Quanto mais ricas forem as interações verbais e cognitivas em sala de aula, mais oportunidades os alunos terão de desenvolver habilidades de pensamento abstrato e crítico. Reflexão final. Educar é transformar. A psicologia histórico-cultural acredita que todo sujeito pode aprender desde que haja mediação adequada. A linguagem é o alicerce do pensamento. Ela possibilita à criança não apenas aprender, mas construir sentidos sobre o mundo. No contexto escolar, reconhecer a linguagem como ferramenta de mediação é essencial para transformar o ensino em um processo de desenvolvimento humano integral. Educar nesse sentido é formar sujeitos que pensem, falem, compreendam e se posicionem no mundo. Portanto, a linguagem não é apenas um instrumento de comunicação, mas uma ferramenta essencial para o desenvolvimento humano, a construção do conhecimento e o exercício da cidadania. Investir em práticas pedagógicas que valorizem a linguagem voltando aqui. Portanto, a linguagem não é apenas instrumento de comunicação, mas uma ferramenta essencial para o desenvolvimento humano, a construção do conhecimento e o exercício da cidadania. Investir em práticas pedagógicas que valorizem a linguagem significa contribuir para a formação de sujeitos mais autônomos, conscientes e capazes de transformar a realidade. Conclusão. A linguagem é o fio condutor que entrelaça o pensamento, cultura e aprendizagem. Ela não apenas expressa ideias, mas transforma a maneira como pensamos e interagimos com o mundo. Sob a ótica da psicologia histórico-cultural, compreendemos que o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e a apropriação de conceitos científicos são possíveis graças à mediação da linguagem, especialmente nas relações sociais e escolares. Ao reconhecer o poder formativo da linguagem, reafirmamos o papel da escola e do educador como agentes ativos no processo de humanização. Ensinar nesse contexto é mediar caminhos para que o sujeito se torne autor da própria história consciente, crítico e capaz de dialogar com o mundo à sua volta. Agradeço a todos. Essa foi a contribuição para o Fórum sobre a Linguagem e Processos Psicológicos Superiores. Que possamos, como educadores e aprendizes, continuar construindo saberes com base no diálogo, na escuta e na linguagem como ponte para o conhecimento. Muito obrigada. Até breve.